né? Daniel 3, versículo 8, a partir do versículo 8. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim, ó: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, ou quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Se ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-lo na fornalha do fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas roupas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro da fornalha 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei,
E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça, e nem se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse e nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Santo Deus, fala, Senhor, ao nosso coração. Derrama, Deus, da tua unção, do teu poder, da tua autoridade. Nos ajuda nesta noite, Senhor, ouvirmos a tua voz. Tem misericórdia. Ó Deus amado, glorifica o teu nome nesse lugar, Pai, em nossas vidas. Nos capacita, Senhor. Aleluia. Ó Deus, observarmos, ó Deus, as entrelinhas da tua palavra. Precisamos ser lavados e alimentados por ela. Desde já entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, podem sentar. É um texto assim bastante conhecido, né? O irmão conhece bem a história de Daniel. O livro de Daniel é bastante conhecido da igreja. Várias vezes nós já passamos por esse texto, vamos passar hoje de novo. E daqui, quando o Espírito quiser, vai nos trazer de novo a esse texto até Jesus voltar. Porque nós somos falhos, né? Deus, sim, quando você fala assim, Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa, né? Aí tem hora que você lê texto assim, dizendo, Deus se arrependeu de fazer isso. É porque esse tipo de arrependimento é diferente do arrependimento de Deus, né? Quando fala que Deus não é homem para que se arrependa, no sentido assim, que Deus não erra, não comete pecados, amém? Não comete pecado. Agora, esse outro arrependimento é no caso assim, eu estou com vontade de mandar aquele camarada para o inferno. Mas aí ele vai e se arrepende. Ele está com vontade de mandar, não é porque ele quer que a pessoa vá para o inferno, é porque ele está indignado com aquela pessoa, né? Dele sendo um soberano Deus e a pessoa fazer o que quer na presença dele. Então ele vai, estou com vontade de mandar, igual o Nínive, lembra da mensagem de Jonas? Mas aí o povo ouviu a palavra, se arrependeu, e Deus também se arrependeu daquela vontade que ele tinha, né? No caso não é diferente o arrependimento, né? Não é igual ao homem, porque nós de fato precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, e isso não há em Deus. Amém? Então, irmão, nós vimos aqui, e nesse livro aqui de Daniel, a gente vê a passagem de Nabucodonosor, rei da Babilônia, você vai ver que mesmo assim, depois ele vai jogar o Daniel na fornalha do leão, depois ele vai viver no campo, Deus vai fazer ele viver no campo igual um animal, vai perder o entendimento e viver no campo. Por quê? Porque mesmo diante de tudo que aconteceu, nós esquecemos, irmãos. Nós esquecemos. Você sai daqui, você ouve uma palavra maravilhosa, você sente Deus falar, Deus toca na ferida, toca no assunto que você estava pensando, que você estava... E aí, quando é amanhã ou depois, você já esqueceu. Surge uma situação, você cadê a providência? Cadê a confiança em Deus? Cadê o reconhecimento da palavra de Deus na nossa vida? O homem é limitado, por isso nós temos que estar sempre sendo repetitivo. A palavra de Deus ela é repetitiva, eu sempre digo isso para os irmãos, de Gênesis a Apocalipse ela é repetitiva. E nesse texto nós vamos ver aqui situações que nessa fornalha, que dito em outros lugares de outra forma, mas aqui nós vamos ver como que Deus operou nessas famílias. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, que o adversário ele é acusador.
Ele é acusador. O texto começa dizendo, olha só, mesmo depois de Daniel ter revelado o sonho para Nabucodonosor, ainda assim ele mandou fazer uma estátua de ouro por causa do sonho. Por causa do sonho. Que na estátua que ele sonhou, só a cabeça que era de ouro. Mas aí ele foi e fez uma estátua toda de ouro dele. Não só a cabeça, mas toda a estátua. Não adianta, irmão, não dá para mudar o que Deus tem para nós. Amém? Não dá para mudar o que Deus quer fazer na nossa vida. Se tentarmos mudar, nós vamos estragar, nós vamos piorar. Não dá para melhorar o que Deus quer fazer, vamos dizer assim, vamos deixar mais bem colocado. Melhorar não dá, porque quem está fazendo é Deus e Ele é perfeito. Então, se Ele falou que Nabucodonosor era só a cabeça, o que Ele vai fazer uma estátua de ouro? Olha só, era um rei que já governava a vizinhança toda, os países vizinhos já estavam tudo debaixo da autoridade dele. Então, isso não é difícil da pessoa ensoberbecer. O mesmo acontece na igreja. Né? Eu estou assistindo uma série de novo, que agora saiu, a Temanete até assistiu, eu acho que foi até o capítulo 4, não foi? Agora saiu o capítulo 5, agora não sei quanto tempo tem que sair, eu descobri lá na Netflix da igreja, daquela igreja. Aí mostra, né, um monte de coisa que acontece na igreja. Eu gosto de ver porque aquilo de fato acontece na igreja. A intenção deles, de fato, é expor a igreja, mas infelizmente são coisas que acontecem nas igrejas, né? É pedofilia, um monte de pastora com filho de um, com filho de outro, com não sei o quê. Então essas coisas acontecem. Aí fala que a história de poder, de riqueza, de dinheiro, de poder, porque a igreja gera poder. Aquela igreja tem cerca de uns 4 mil membros. 4 mil membros dizimando na igreja, aí os líderes dessa igreja ficam poderosos, fica poderoso, é carrões, é mansões, e aí rola até negócio de manipulação. Lembra de Saul? Deus deu o reino a Saul, mas depois Deus se indignou com Saul pela desobediência dele. Por quê? Olha só, Saul, quando Deus chamou, ele não queria. Quando o profeta foi procurar ele ficou escondido atrás das malas lá, das bagagens. Aí Deus revelou, está ali atrás da bagagem, chama ele, vai lá pegar ele, que está atrás da bagagem. Aí, quer dizer, era um homem simples, humilde, apesar de ser de uma boa estatura, ele era alto, sobressaía a todo mundo, né? Para ser rei, tinha uma aparência, uma coisa. Então Deus escolheu ele tinha um coração simples, mas depois ele se ensoberbeceu. É como a palavra diz, um abismo chama outro abismo. O salário do pecado é a morte espiritual. Você vê isso na vida de Saul, quando ele começa a desobedecer e ele não se arrepende de seus pecados, isso vai agravando, ele se ensoberbeceu a ponto de Deus instituir Davi como rei no lugar dele e ele querer matar Davi. Isso é o que, irmãos? É o inimigo. O que estava acontecendo aqui no livro de Daniel? Os amigos de Daniel eram bem colocados, governavam de províncias, tinham lugares onde eles ficavam governando, bem colocados, e tinha pessoas querendo pegar o lugar deles, porque eles não eram babilônicos, não compartilhavam da fé deles, não se misturavam com a liturgia, com os pecados deles, né, com as blasfêmias, com as libertinagens. Esses jovens eles eram separados. Aí o inimigo se levanta, irmão, para nos acusar. Se levanta para acusar, para fazer. Aí aproveitar essa soberba de Nabucodonosor para falar para ele assim, para ele botar no coração dele, poxa, que estátua, usando as minhas palavras, que estátua maravilhosa, né? Reflete realmente, você é como um Deus. Eu acho que todo mundo tinha que ajoelhar diante dessa estátua. Toda vez que tocar uma trombeta, a música, tinha que ajoelhar e adorar a sua imagem, porque você é praticamente um Deus. Você governa todos os povos aqui ao redor dessa terra. Então, irmão, a gente tem que ter mais cuidado com a pessoa que dá tapinha nas nossas costas, que nos elogia, porque pode ser um bajulador, pode ter uma outra intenção. Olha só, a intenção desses homens de fazer isso, de dar essa bajulada em Nabucodonosor, era para atingir os jovens que serviam Deus.
Olha só, eles tinham outra intenção. Aí o rei caiu nesse decreto, e aí, por esse motivo, eles foram lá vigiar. Ó, o rei decretou, então tá, agora eu vou lá perto de Sadraque, Mesaque e Abednego, vou ver se ele vai. Ainda leva até uma flautinha, um negócio para tocar lá perto, para ver se ele vai ajoelhar, né? Ó, tá aqui, ó, aqui, o fragmento aqui, ó, aí, tá vendo? Não ajoelhou, aí vai, corre lá para contar, que é para matar eles. Então, o adversário, irmãos, é inimigo das nossas almas. Ele é amigo da nossa carne. Faz de tudo pela sua carne. Quer dar de tudo à sua carne, para ver se leva a sua alma para o inferno. Amém? Para ver se leva a nossa alma para o inferno. Então, quando a gente vê no texto aqui, vai assim, ó, Nabucodonosor faz esse decreto e esses homens, há uns homens que acusaram os judeus, dos quais constituíste, que não obedece, que não faz o que o rei está pedindo, não ajoelha, não cumpre nada. Então Nabucodonosor lhe disse, aí Nabucodonosor mandou chamar os meninos para saber o porquê que eles fazem isso. É de propósito vocês estão fazendo isso? Que a ver, podia ter sido sem querer, né? É de propósito vocês estão fazendo isso? Ele falou, não. Ele falou assim, ele perguntou se era de propósito. Ali tem uma interrogação, é uma pergunta. Porque se não fosse, ó, vou te dar uma outra oportunidade. Nós vamos tocar aqui agora um negócio aqui, uma trombeta, um negócio. Aí quando vocês ouvirem, pá, vamos adorar as imagens aí, os deuses, entendeu? Para o rei não acreditar só no que foi falado para ele. Amém, irmãos? Então, amados, às vezes nós vamos ser colocados numa situação de prova. Numa situação de prova. Às vezes a circunstância à nossa volta vai nos deixar numa situação difícil. Às vezes você vai precisar mentir. Olha só. Às vezes você é colocado numa situação que você tem que mentir. Quer dizer, não é que tem, mas é que a mentira é a única solução para aquele momento, igual o caso deles aqui, ó. Eles podiam naquele momento negar, joelhar lá e reverter a história, e aqueles acusadores é que seriam mortos, porque pegou mentira, que falou que o camarada não adora o Deus nada, e aí se ele ajoelhasse ali e adorasse, aí está muito alto. Deixa eu ver se o som aqui, vou baixar mais um pouco aqui. Som, vê se melhorou a voz, deve estar muito perto aqui. Então, eles vão e fazem isso. Se os meninos se ajoelham e adoram, ia inverter a história, mas não ia agradar a Deus. Não ia agradar a Deus. Às vezes nós temos que sofrer o dano, como Paulo disse, aí a palavra aqui está sendo pregada de outra forma. Paulo fala assim, que por causa do reino, nós muitas vezes precisamos sofrer o dano. O que é sofrer o dano? É levar o prejuízo, é levar a culpa, mas não voltar atrás, mas não negar a Cristo, por causa do reino. Às vezes é preciso resistir, irmãos. Nós vamos ser provados, e o escritor Hebreus diz que nós não fomos provados ainda até o sangue. Ou seja, você não ficou numa situação de morte, como os irmãos estão ficando nesse momento. As igrejas católicas e até as evangélicas também. Se está acontecendo com a católica, você imagina com a evangélica lá na Guatemala. Está sendo expulsa. Tinha um grupo de freira, né, que trabalhavam lá da igreja católica, cuidando de criança, de órfão. Nicarágua, né? Na Guatemala, Nicarágua, né? Aquele camarada lá, aquele ditador, já está 20 anos no poder. Ortega. Presidente Ortega. Então, já está 20 anos no poder e ele expulsou as freiras de lá. As freiras não faz mal. Lembra que Jesus falou? O camarada está expulsando o teu nome aqui. Jesus falou assim, não, deixa ele. Se não tiver conosco, é contra nós. Se tiver a nosso favor, Paulo fala a mesma coisa. Entendeu? Então, as freiras estão lá, estão trabalhando, estão pregando o evangelho, estão ajudando. Com que motivo teria aquele ditador para expulsá-la do país? Não, isso está iniciando uma grande perseguição para a igreja cristã. Amém? Para a igreja cristã. Então, nós vimos aqui claramente, ele falou assim, Nabucodonosor disse, é de propósito?
Agora, pois, se estás pronto, agora eu quero ver se vocês estão prontos. Se você está pronto para agora falar, se você está pronto, vê se baixou muito. Está pronto agora para tá ouvindo bem aí? Tá? Baixei mais um pouco. Baixei. Som. Agora tem. Não, som. Eu deixo desligado o negócio. Aí tem 2 estágios, né? Então, se vocês estão prontos para agora fazer isso, aí, irmãos, olha a resposta dos meninos ao rei. Que situação! Já pensou você numa situação dessa? Qual seria a sua resposta? Aí você vai falar assim, não, eu ia fazer a mesma coisa. Aí eu quero trazer isso para o nosso contexto. Você está diante de uma crise, você está diante de uma situação financeira, está diante de um desemprego, está diante de uma necessidade, e aí surge uma oportunidade de você deixar de honrar a Deus, de confiar em Deus, de louvar a Deus, de esperar em Deus, de buscar o reino em primeiro lugar. Aí você vai e escolhe outra coisa. Você deixa de fazer a obra de Deus, né? Você pode deixar se ficar numa situação, porque isso aqui é uma situação que pode acontecer. Isso pode acontecer no literal, pode estar acontecendo na Nicarágua. Se tu vê as cenas na internet, está estranha, né? Os padres querendo passar no meio dos soldados assim, ó, para entrar para a igreja. Aí ia levando uma ovelha, aí foi lá pegar uma ovelha lá fora para levar para dentro da igreja. O soldado não deixa passar para entrar para o culto, para a missa, né? Olha só que situação, estão correndo risco, esses que estão enfrentando estão correndo risco de já perderem a cabeça. Por enquanto ele mas já tem uns sumidos, já tem uns bichos sumidos. Entendeu? Então pode acontecer isso no literal, mas no nosso dia a dia, no nosso contexto, é que são às vezes até piores. As sutilezas. Às vezes você acha até que é uma coisa de Deus. Deixar de fazer a vontade de Deus, deixar de cumprir a palavra de Deus na sua vida, por causa de uma circunstância, de uma coisa, e às vezes você acha até que foi bênção de Deus. Não é verdade? Você vê, por exemplo, você está duro igual um pouco, aí você vai pagar uma passagem do ônibus, ou no mercado, vai pagar alguma coisa, tu dá 10 reais para pagar uma coisa de 5 reais, aí o caixa te volta 95, você está duro. Já vi pessoas achar que foi bênção de Deus. Tu acha uma carteira, um documento, com endereço, e Deus é tão bom que Ele faz a pessoa perder a carteira com a conta de luz dentro, com o endereço mostrando onde é que você tem que devolver a carteira. Só para te provar, só para nos provar, irmãos. Porque se a carteira não tem documento, não tem dono, aí pode ser que seja bênção de Deus, você achou uma carteira com dinheiro, né? Um envelope com dinheiro, não tem nome de ninguém, não tem endereço. Mas se tem uma carteira, se tem um nome, se tem endereço, meu irmão, tem que procurar o dono. Tem que procurar o dono. Se eu achar uma nota, e já aconteceu isso comigo, se eu achar uma nota dobrada na rua, seja de qualquer valor que for, eu pego, eu não saio assim perguntando quem é de quem é. Não, eu paro e fico observando um pouquinho na rua, porque já aconteceu isso. Aí daqui a pouquinho eu vejo a senhora procurando assim no chão, a senhora está procurando o quê? Era um pouquinho, mas se fosse 100, 200, eu tinha feito a mesma coisa. Achei uma, de 50 eu já achei o máximo, né? Já achei carteira cheia de dinheiro, eu digo só a nota solta. Já achei também. Ali na calçada ali, ó. Aliás, eu até vi, achei que era da pessoa da frente que estava mexendo assim na carteira. Aí eu achei a nota de 50, assim, baixei e peguei. Falei, amigo, tu não perdeu nada aí não? Perdeu dinheiro aí não? Ele falou, pô, perdi a nota de 50 aqui, que é o da carteira. Aí tá aqui, ó, entreguei para ele. Era um homem. E o da mulher era uma nota de 20, tadinha. Ela ia comprar um negócio no mercado, o dinheiro estava dobradinho, ela caiu e não sabia, e ela voltou, estava assim, ó. E eu já fiquei observando. Perguntei, a senhora está procurando o quê? Não, eu perdi o dinheiro aqui. Eu falei assim, ó, eu achei, ó. Tá brincando? Tá aqui, ó. Seu dinheiro. Não é 20? É 20. Ela não acreditou, irmãos. As pessoas nem acreditam. O mundo é tão mal, o mundo jaz maligno, que quando alguém mostra Cristo,
Porque não sou eu, é Cristo que está em mim. É Cristo que está em nós. Isso já é um reflexo do brilho de Cristo. Amém? Porque numa necessidade a pessoa acha que se deu bem, ainda mais o brasileiro. Ele fala, não, se deu bem, né? É malandro, né? Fala que se deu bem, que achou, que tudo. E tem gente torcendo para alguém perder. Eu até fico triste se eu achar, sabia? Porque eu sei que alguém perdeu. Eu não torço para ninguém perder. Porque a pessoa uma crise tremenda e você torcer para alguém perder alguma coisa. Voltando para o nosso texto, o jovem diz assim, ó, responderam Sadraque, versículo 16, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder este negócio. Ou seja, ele podia ficar quieto, falar nada. Mas ele falou assim, ó, mas ele precisava falar de Deus. Se ele não fala nada, Nabucodonosor não ia saber que era por causa de Deus. Não é verdade? Então ele falou, ó, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, viu, irmão? Servir é diferente de ir à igreja. Servir é uma coisa e a igreja é outra. Amém? Servir é diferente. Ele falou assim, o Deus que nós servimos. Porque se não serve, não imita não. Adora a imagem, não imita não. Porque o fogo vai arder. Essa confiança só tem no coração de quem serve a Deus, verdadeiramente. Lembra daqueles homens que queriam tirar o demônio do camarada? Sai em nome de Jesus que Paulo prega. Olha só, ele não serve a Jesus, quer tirar o demônio do camarada. O demônio deram uma coça nos dois. Eram dois camaradas e o demônio deram uma coça nos dois. Quer dizer, um camarada endemoniado bateu nos dois. E às vezes você vê uma situação assim, uma briga de rumo, um negócio assim, que vê um camarada às vezes sozinho batendo em dois, três, assim, você não sabe, às vezes o camarada está endemoniado. Endemoniado fica difícil. Você não sabe o que você vai encontrar. Aquele gadareno, o texto diz que juntava um monte, ele arrebentava a corrente. Sabe, você fala assim, não, a gente vê aquele super-herói, ele arrebentando corrente. O texto diz que o gadareno arrebentava a corrente, que não adiantava prender ele com nada. Olha só, ele era humano, tá vendo? Mas era endemoniado. Por quê? Porque nós somos dotados, irmão, nós não conseguimos usar 100% do nosso cérebro. Nós usamos negócio de 6, 7% os mais inteligentes. Mas se você usa 100% do cérebro, você ia ter controle dessas coisas tudo. De queimadura, de dor, se tu não quisesse, o fogo não ia te queimar. Amém? Porque você ia ter o controle da situação. Deus deu isso, mas Deus vetou. Já pensou o homem endemoniado do jeito que é, ter esse poder todo que Deus fez? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Amém? E com mais autoridade do que os anjos. E aí, se Deus nos isso aí aponta, sabe para quê? Para aquele momento que Deus expulsou o casal do paraíso. Vai deixar um casal do pecado impecável no paraíso? Para estragar tudo, contaminar o resto tudo? Ou seja, é nós, foi vetado a nossa habilidade toda. Nós não usamos tudo na nossa mente. Por quê? Porque fomos expulsos do paraíso. Aquilo era para ser usado no paraíso, ou seja, na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, poder que Deus nos deu. Agora, o gadareno estava endemoniado, o demônio fazia ele fazer isso. Agora, os amigos de Daniel responderam assim, ó, eis que o nosso Deus, a quem servimos, isso aqui já é uma audácia, olha só. Você quer dizer que você não serve o Deus de Nabucodonosor, você serve outro Deus. Você está dizendo para aquela situação que, olha só, o Deus que eu sirvo não vai me deixar, mesmo que eu passe por vale de sombra da morte, Ele vai estar comigo, como Davi disse no Salmo. Esperei com paciência no Senhor. Tudo isso você se aplica. Por quê? Porque você sabe que o Deus que você serve
No momento certo vai atuar, vai operar. No momento certo uma porta vai se abrir. No momento certo o chão vai entrar debaixo dos seus pés. No momento certo o milagre de Deus acontece na nossa vida. Amém? E ele falou isso, é o Deus que nós servimos. Quando você serve a esse Deus, observe agora, é que pode nos livrar. Ele falou que ninguém mais pode, só quem pode é esse Deus. O Deus que nós servimos é que pode nos livrar. Quer dizer, se Ele quiser, Ele livra. É Ele que pode nos livrar. Em outras palavras, está falando assim, eu preciso trabalhar, mas vou trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Vou trabalhar naquilo que é lícito. Vou ganhar o meu dinheiro honestamente. Vou trabalhar segundo a vontade de Deus. Porque senão a prostituta vai trabalhar, é trabalho dela, ela sai para trabalhar, mas é um trabalho que não agrada a Deus. O pessoal da esquerda diz que os ladrões saem para trabalhar. E você sabia que é trabalho mesmo? Só que é um trabalho fora que desagrada a Deus. É um trabalho marginal, à margem da sociedade, que faz mal para os outros. Tem pessoas que trabalham fazendo mal para os outros. Amém? Então roubando uma pessoa é um trabalho. Ele foi lá, arriscou a vida dele, pegou um revólver, fica nervoso, porque já vi casos até no YouTube do ladrão passar mal e fartar, porque a situação é tensa. Nós temos irmão militar, né, que sabe disso. Quando alguém puxa, quando você pega vai no stand de tiro, puxa um revólver e pá lá no stand de tiro, é uma coisa. Quando você está pá para lá e o cara está pá de lá para cá, meu irmão, tu tem que acostumar com essa situação. Eu tem um primo que é reformado. Quando primeira troca de tiro dele, caiu dentro do valão, numa favela lá no Rio, aquele valão que tem na beira da facão lá dentro, e o cara de noite, e o cara atirando de cima para baixo para ver se acertava ele, porque eles são ruins também de acerto, hein? Também eles atiram com qualquer arma, de qualquer jeito, entendeu? E não tem treinamento, não tem nada, então eles não acertam, e não acertaram ele. Primeiro é Deus guardou, né? Que às vezes acerta, né? Amém? Mas aí, meu irmão, a adrenalina, quando tem alguém revidando, é difícil de pensar, sabe? É difícil de pensar. Quando você está só batendo é uma coisa, mas quando você sabe que o outro vai te bater também, né? Eu estou treinando lá na academia, dando soco lá naquele saco. Aqui é uma coisa. Igual quando tu entra no ringue e tu vai dar um soco e o outro vem para dar em você também, é diferente. Ele até fala assim, não, alvo não revida. Não é verdade? Então, irmão, nessa situação aqui, ele falou assim, o Deus que nós servimos é que pode nos livrar. E Ele nos livrará da fornalha ardente e da sua mão, ó Rei. Ele já afirmaram que Deus vai fazer isso. Na minha Bíblia está exatamente assim, Ele vai fazer isso. Agora, depois do versículo é que ele diz, e se não, ou seja, se Deus não quiser livrar, olha só, aí entrou aqui, em outras palavras, Abacuque, né? Falando assim, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu vou adorar o Senhor. Amém? A crise pode estar vindo, a situação pode estar difícil, mas eu só adoro o Senhor, o Deus que eu sirvo pode me sustentar. Verdade. Ele pode enviar o meu alimento, Ele pode enviar a minha janta hoje, mas pode ser, se Ele não enviar, ainda assim, não vou deixar de adorar. Porque o salmista disse que você pode chorar a noite toda, se for preciso, mas a alegria vai vir pela manhã. Vai amanhecer uma hora em nossas vidas, irmãos. Uma hora a negridão, a noite vai ter que ser iluminada. E aí as coisas vão começar a acontecer. Por quê? Porque estamos esperando com paciência no Senhor. Porque o Deus que servimos pode. É verdade, Senhor. Eu sirvo a Ele porque eu sei que Ele pode. Eu não sirvo a Ele para Ele fazer, não. É porque eu sei que Ele pode. O detalhe é esse.
Porque às vezes a pessoa quer servir porque ele faz, porque ele fez, não. Você tem que servir porque você sabe que ele pode. Você tendo um coração assim, você está na oração do Pai Nosso, ó. Seja feita a tua vontade. Amém? Assim na terra como no céu. É verdade? Por quê? Porque você sabe que Deus pode livrar. Se possível, passa de mim esse cálice. Ó, Jesus sabia que Deus podia mandar um negócio lá e fazer aquela ruaça. Mas já havia um plano divino para que a carne de Jesus Cristo, o corpo físico de Jesus Cristo, fosse sacrificado e conhecesse a morte. Para que depois ele fosse ressuscitado e subisse aos céus. Para mostrar para nós. Ele falou assim, ó, eu sou o caminho, ou seja, sacrifica a sua carne. Se for preciso morrer, morra. Mas saiba que vai descansar no Senhor até na ressurreição dos mortos. Uma pessoa que morre em Cristo Jesus não morre, descansa no Senhor. Amém? Amém. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso caminho. Entendeu? Ele mostrou para nós isso. Que isso acontece. E ele diz assim, ó. Se não, ele vai dizer, fica sabendo, rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levaste. Por que eles falaram isso? Porque eles não estão servindo a Deus, porque Deus vai dar coisa a ele, porque eles não estão na igreja para montar firma nova, porque eles não estão na igreja para ganhar dinheiro. É porque eles almejam, contemplam a salvação, como Moisés abandonou tudo para sofrer com o seu povo. Amém? Quer dizer, mesmo que ele não livre, por que ele fala? Por que eu estou deduzindo isso? Porque ele fala assim, porque eu não vou adorar os seus deuses, nem sua estátua. Por quê? Porque Deus proíbe isso e eu obedeço a Ele, eu sirvo a Ele. Eu não vou obedecê-lo só se Ele abrir uma porta de emprego para mim. Eu não vou obedecê-lo só se Ele me curar de uma enfermidade grave. Não. Eu vou obedecê-lo porque Ele é Senhor. Amém. Porque é o meu Senhor, é o meu Salvador. Porque não vou viver essa terra para sempre. É verdade, e só Ele pode nos garantir a vida eterna. Foi isso que Pedro falou. Jesus falou assim, ó, não quer ir também não, é um discurso duro, o pastor prega muito pesado. Aí Jesus falou, você não quer ir também não, para onde vão? Para onde é que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Porque as palavras é vida. E é vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Dar vida em abundância, Ele pode te fazer rico? Pode. Mas essa abundância não quer dizer isso. Quer dizer uma vida que vai para toda a eternidade. Amém? Então, essa é a palavra de vida eterna. Agora, e eis que o nosso Deus, ele fala assim, ó, e se não, fica sabendo que nós não vamos adorar suas imagens de escultura. Então Nabucodonosor se encheu de furor, irmão, o negócio fica feio. Se tu se prontificar, ó, para confiar no Senhor, vai te provar. O Senhor vai nos provar. O negócio só acontece em cima da hora. O adversário fica furioso. O inimigo está furioso. E é verdade, o inimigo fica furioso. Está aqui dizendo o texto. Se encheu de furor. Eu quero que aumente essa fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. É isso que acontece. Aí, você lembra que o texto diz, ó, se o inimigo chega e encontra a casa vazia, o que ele faz? Vai lá e traz mais 7 demônios, não é isso? Para habitar com ele. Isso acontece o quê? O negócio fica 7 vezes mais difícil, ou 8 no caso, né? Traz mais 7, fica 8. E aqui ele mandou 7 vezes mais, que é para fulminar mesmo.
é para fulminar mesmo. O adversário, a ameaça vai ser forte. A ameaça sobre a nossa vida é forte. O inimigo não brinca. Não brinca. Uma hora ele vem com engano, com luvinha de pelica, massageando ela, alisando, lisinho. Outra hora ele vem com ameaça forte. A Bíblia diz que ele é como um cão que fica ao derredor, rugindo como leão. Eu sempre deixo claro, como leão. O leão é Jesus. Mas se você não prestar atenção, tu vai pensar que é ele, que é o adversário, porque ele ruge muito forte. A ameaça dele é muito alta. Amém? A ameaça dele é muito alta. Mandou aumentar a fornalha e ordenou os homens que aumentasse a fornalha e que jogasse ele lá. Então esses homens foram e aumentaram a fornalha e vestiu eles com a sua capa, mandou botar com toda a sua roupa. Ó, pega tudo que eles têm, veste, capa, túnica e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Aí ele fala assim, ó, versículo 22. E porque a palavra do rei era urgente, olha só. Quer dizer, o rei quando fala, o negócio é urgente. O adversário dá ordem ferrenha. Esses meninos estavam cheios de Deus. E a fornalha estava sobremaneira quente, né? Que quando eles foram lançados da fornalha do fogo ardente, o homem que foi levar, os homens que foram jogar ele lá, morreram na hora. Vapor assim, já viu? Tenta abrir um negócio com vapor, o fogo está lá dentro, mas quando tu abre assim, aquele vapor, o tio vai assim, te frita na hora, assim, ó, sai a pele na hora. Só o vapor. Imagina lá dentro. Já viu uma cremação? Né? Bota o corpo assim num carrinho assim, com um caixão, aí empurra lá para dentro de um forno blindado, que fecha assim, ó, ali aquele massa aí. Quanto mais fogo tiver, mais rápido o fogo consome tudo. E deixa só pó. Amém? E eles sabiam que iam passar, a ameaça era grande. Às vezes, por causa de qualquer bobagemzinha, nós negamos a Cristo. Às vezes, por causa de qualquer bobagemzinha, nós abrimos mão de fazer o que é excelente, de fazer com zelo, para fazer segundo as circunstâncias. Amém? Vai ver por causa de bobagem. Por causa de bobagem. Por isso a Bíblia diz, ó, a obra de Deus é feita com zelo. Ai daquele que fizer a obra do Senhor por falta de zelo. É preciso ter zelo, é preciso ter cuidado. E aqueles homens foram queimados. E esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha. E aí o rei olhou lá para dentro e se espantou. Levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: nós lançamos lá dentro 3 homens. Ué, como é que tem 4? E ele ainda diz assim, ó, e respondeu assim, e disse o rei: é verdade, o rei respondeu, e dizendo, e vejo o 4º homem, eu vejo 4 homens soltos, e que andam passeando dentro da fornalha, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Olha só, Jesus Cristo estava na fornalha com ele. Aqui você vê o Salmo 23 se cumprindo, irmão. Você vê que Davi, isso aqui aconteceu bem depois de Davi, né? Isso aqui é lá na história, quando o povo estava cativo na Babilônia. Isso aí já é depois, quando Israel vacila e se separa, aquele reinado todo, né? E separou Israel, e aí Nabucodonosor levou eles cativos, Deus permitiu por causa do pecado deles, e até foi na época que Jeremias profetizava, que eles falaram assim: não deixa, não vai. Deus falou assim: ó, vai, não resiste, que eu vou levar você para Babilônia, e tal danado do profeta Ananias falando que não, que Deus vai dar vitória. E aconteceu que Deus matou todo mundo, matou os filhos do rei, cegou o rei, e levou esses jovens. Aqui são jovens selecionados, são jovens da elite, jovens inteligentes, que estudavam, que tinham cultura, para edificar a Babilônia, para somar com a Babilônia.
Está vendo? É assim, se fosse boi, seria aquele sem defeito. Gordinho, magrelo, ruim, mandou queimar tudo. Mas aquele jovem era estudioso, eram jovens estudiosos, que tinham promessa. Se fosse hoje, era aqueles que estavam fazendo faculdade em Harvard, né? Esse negócio assim. É esse jovem que foram levados. E aí você vê se cumprindo quando o salmista fala assim, ó, que quando Davi falou, você pegar o salmo, quantas vezes será que eles leram o salmo de Davi? Quantas vezes será que eles estudaram, que eles tinham o hábito de abrir o rolo na sinagoga e não abriu o Salmo 23 falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando o hino diz que o Senhor é Deus de perto e não de longe, ó, Deus de perto. Onde estava o Deus dele? Dentro da fornalha com ele. Aonde está o seu Deus? Com você. Aonde você estiver passando, o que você estiver passando, ele está passando com você. Glória a Deus. Se for luta, se for dificuldade, mesmo sendo Deus, mas ele sabe do momento certo, ele sabe se aquilo é necessário na sua vida, e ele sofre porque é um pai que ama. O pai que ama, ele diz que o pai corrige o filho que ama. Olha só, o pai, quando corrige o filho que ama, ele não tem prazer na correção, em bater, em machucar o seu filho, em dar palmada, em dar varada. Ele não tem prazer nisso. Ele faz isso porque ama, porque quer corrigir, porque quer que o filho seja um filho excelente. É diferente dos pais que, já viu essa geração que o pai dá tudo, compra tudo, ninguém precisa trabalhar, não conhece o valor de nada. Na verdade, essas pessoas estão completamente equivocadas dos ensinos das Escrituras. Os ensinos das Escrituras diz que quando a mãe esconde a vara do filho, o filho vai envergonhar ela. Amém? Não é para você matar o seu filho de pancada, não é para você... Mas hoje tem as leis aí, mas a vara, meu irmão, da disciplina. Tem que, né? E às vezes não é nem pancada, às vezes é só correção, às vezes é só cortar alguma coisa, às vezes é ficar de castigo, não vai para a rua, não vai não sei o quê, não vai ver televisão, não vai mexer no computador, não vai mexer no celular. Às vezes é alguma coisa assim, mas e você não tem prazer nisso. Quando eu vejo meus netinhos sendo corrigidos, eu fico morrendo de dó, e ele fica doido para estragar a correção. Vai lá, cara, me deixa o menino, deixar a correção não, quer estragar a correção. A avó estraga, né? A avó é avó. Mas porque a gente morre de dó, porque a gente ama ele, a gente quer ver eles alegres, não quer ver o bichinho chorando, né? Sentindo dor, porque levou um puxão de orelha, porque levou um puxãozinho de cabelo. A avó fica para morrer. Ai, meu Deus. Mas às vezes é necessário. Não é porque tem prazer, não é porque a pessoa quer fazer por gosto. É diferente dessas pessoas que são más, malvadas, que fazem as coisas pelo mal, por prazer, mas o pai corrige o filho que ama, e Deus é assim. Amém? Então, se Deus ainda não te aliviou nessa situação, é porque Ele te ama. Se Deus ainda não deu uma solução, ainda não abriu uma porta, ainda não mostrou um caminho, mas saiba que Ele está contigo. Se você estiver com Ele, sabe como é que você sabe que Deus está contigo? Se você estiver com Ele. Amém. Porque Ele diz assim: eu honro os que me honram. Verdade. Se estiver comigo, eu estou contigo. Deus fala, usando um vocabulário de hoje, né? Fecha com Deus, Ele fecha contigo. Agora, você não quer nada com Deus, não se envolve, não se doa, não faz nada para Ele. E quando o negócio complica, aí você quer Deus. Oh, meu irmão, você não está servindo a Ele, viu aqui, Sadraque? Ele vai ser o Deus que servimos. Olha só, é diferente do Deus que nós conhecemos, que nós ouvimos falar. Não, esse nós servimos. Amém? É o Deus que servimos, porque nós temos que servir a Deus. Não é de só falar que
que serve, vai servir. Aí nessa hora, o que acontece? Ele podia deixar ele se queimar, mas ele não deixou não. O rei achou os homens tudo lá dentro da fornalha. Ué, e tem um semelhante ao Filho de Deus. Olha só que testemunho mais claro, que Jesus Cristo estava na fornalha com ele. Isso é o testemunho de Nabucodonosor, cara. Amém? Ele disse: eu estou jogando 3, como é que tem um lá aí? E ele está mais assim, devia estar com uma aparência maravilhosa do Filho de Deus, né? O Filho de Deus é a coisa mais linda, mais bela. Mas dentro de uma fornalha tu tinha que estar queimado, feio, descascando, esfolando, torrando. Mas estava caminhando, passeando na fornalha. Aí, caminhando lá dentro, tirando onda. E quando nós confiamos em Deus, nós vamos caminhar na fornalha, nós vamos caminhar sobre as águas, nós vamos passar pelas crises, nós vamos combater o bom combate, como Paulo falou, enquanto estivermos confiando em Deus, na palavra de Deus. A terra prometida mana leite e mel, mas tem gigante, tem exército armado, o adversário furioso, sobremaneira furioso, falou o texto. Mas não estou nem aí com a fúria dele. É verdade. Desde que eu esteja em obediência, em submissão à palavra de Deus. Eu sempre falo para os irmãos: se Deus mandou, meu irmão, pode ir, porque Ele garante. Se Deus falou que vai fazer, confia, espera, porque Ele vai fazer. Se a palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor, e você é a igreja do Senhor, é só confiar na palavra de Deus, porque não vai prevalecer as portas do inferno. Ou seja, as fornalhas não vão te queimar, o inimigo pode ficar furioso do jeito que tiver, não vão roubar a sua paz, a sua salvação, porque mesmo na luta, Jesus falou assim: a minha paz vos dou. Eles estavam apavorados, os discípulos, numa casa trancada, e Jesus entra e: paz seja convosco, a minha paz vos dou. Olha só, o que é essa paz que Jesus está querendo dizer? É a confiança, é esperança. Essa paz se traduz por esperança, por confiança, por certeza de que Deus vai operar. Não quer dizer que vai tirar a luta, não quer dizer que vai tirar a dificuldade, não, quer dizer que você vai te dar força. Fica confiante que você vai passar. Amém? Fica confiante que você vai passar por essa luta, por essa dificuldade. E reuniu-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros dos reis e do rei, e contemplando esses homens, contemplando assim, admirando. Mas contemplando é vendo ele, não é adorando ele, não. Contemplando é no sentido de estar vendo ele. Não tem nem queimado na mãozinha, meu Deus do céu. Não queimou nada, nem cheiro de fumaça não ficou neles. É perigoso até alguém querer entrar lá para ver se aquele fogo é de verdade. É que quando abriu a fornalha o camarada foi queimado, quem é que vai? Mas eles ficaram admirados. Ó. E é isso, irmãos, que vai acontecer na nossa vida. Pessoas vão contemplar. O acusador tem falado com você: não, mas você não sei o que, você é um pecador, você era isso, você é aquilo outro. Mas depois vão contemplar o que Deus vai fazer na sua vida, se você confiar e esperar em Deus. Se nós ficarmos na submissão, na obediência à palavra de Deus, as pessoas vão contemplar, ou seja, vão se admirar do que Deus está fazendo na nossa vida. Ele sabe disso. Às vezes acusam. Essa semana, minha sogra com a cabeça meia ruinzinha, aí eu esqueci, a Zé foi dormir um dia lá, fiquei lá com ela até 9 e pouco, aí fui embora, mas ela tinha falado: antes de você ir embora, vou pedir para você fazer uma oração para mim. Nossa, ela não quer saber nada de Jesus, nem nada, pedi para fazer uma oração. Aí acabou que ela não pediu, eu esqueci, fui embora. Aí ela comentou com a Zé, dizendo: deixa que eu faço, pode deixar que eu também oro.
Aí orou por ela, né? Entendeu? Mas as pessoas começam a ver que Deus está contigo. Se ele não tivesse, é o Salmo 124, Israel que o diga, meu irmão. Há muito tempo que já tinha sido fulminado. Há muito tempo as correntes das águas tinham passado sobre a sua vida. Há muito tempo o inimigo já tinha te derrotado. Sabe por que você está de pé? Porque Deus tem um plano na sua vida. Amém. Porque Deus tem um plano na nossa vida. E sabe qual é o plano da nossa vida? É nos salvar. Glória a Deus. Sabe qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Que dinheiro ele dá até para macumbeiro. Verdade. Todo mundo trabalha, ganha dinheiro. Dá carrão, tem macumbeiro, tem carrão melhor que o nosso. Mas salvação faz parte do plano de Deus. Deus falou assim: vou salvar aquele povo. Aí enviou Jesus Cristo para nos salvar, para comprar, para pagar um preço pela nossa salvação. Amém? Então faz parte do plano de Deus. Se você não se desviar do caminho, vai chegar ao trono da graça. Amém? Vamos chegar ao trono da graça. Agora, essas coisas acontecem. Lembra de Lázaro? Mas morreu, se o senhor tivesse aqui, ele tinha morrido. Mas ele dorme. Essa enfermidade não é para a morte. Então, quando Deus fala que não é para a morte, mesmo depois de 4 dias, Lázaro levantou. E Jesus falou que essa enfermidade era para a glória de Deus. Então, esse decreto, essa perseguição sobre a sua vida, essa dificuldade que você passa, é para a glória de Deus. Amém. É onde você vê outra passagem bíblica se cumprindo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quem são aqueles que amam o Senhor? Aqueles que servem ao Senhor, como Mesaque, Sadraque e Abidinego, que falaram: o Deus que nós servimos. É verdade. Todas as coisas cooperam para o bem dele. Está sendo ameaçado, está sendo terrorizado. Vamos te jogar na fornalha. Aumenta aí, aumenta mais aí. A dificuldade parece que piora mais. A palavra se cumprindo. Em que vai cooperar para o bem dele esse fato de ser jogado numa fornalha, humanamente falando? Mas vai ver agora o que aconteceu na vida deles. Amém? Foram fiel, sofreram ameaça, sofreram calúnia, caguetaram ele, acusaram ele, o acusador acusou ele. Decretaram a morte deles foi decretada. A nossa morte muitas vezes pode ter sido decretada, mas é Deus que é o Senhor da vida, Ele que tem o controle das nossas vidas. Amém? Ele que tem o controle das nossas vidas. O rei decretou: não, eu quero ver Deus tirar você das minhas mãos. Qual Deus pode fazer isso? Ele achou que ele era Deus e que não tinha outro além dele. Quer dizer que ele sabe que aqueles deuses dele não valiam nada. Porque se Mesaque, Sadraque e Abidinego servissem um desses deuses que é igual ao deles, por que ele fala isso? Que Deus pode te tirar das minhas mãos? Por que ele fala isso? Porque ele sabe que o Deus, a maioria dos deuses são criados pela mão do homem, pela cabeça do homem, pelo desejo do coração do homem. E nenhum deles, é como Paulo disse, boca tem, mas não fala. Tem mão? Tem, mas não pega nada. Não anda. Tem perna? Tem, mas não anda. Olhos tem? Está desenhado lá o olho, mas não enxerga nada. Então, para você ver como é que os grandes enganam os pequenos. Eles sabem que os deuses que eles criam não servem para nada. Por isso ele deu esse decreto, falou assim: eu quero ver que tem Deus que vai tirar da minha mão. Mas não sabia ele que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego não é um Deus imaginado, não é um Deus fictício, não é um Deus de imagem de escultura, não é de ouro, de prata, mas é um Deus que vive e reina. O Deus que Paulo falou, o Criador dos céus e da terra. Falou para os atenienses. É esse Deus que eu vim vos apresentar. Olha só, Paulo vem apresentar pregando, né? Mesaque, Sadraque e Abidinego vem apresentar como? Com seu testemunho de vida. O Deus que Nabucodonosor não conhecia, passou a conhecer agora. Porque ele falou que não tinha Deus capaz de livrar eles, e o Deus deles livrou.
E eu quero ver ele fazer ele entrar lá naquela fornalha, já que ele é Deus também, para ver o que acontece com ele. E contemplando aqueles homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre eles, irmão, sobre os seus corpos. Olha só, nem o fogo. Os irmãos já sofreram uma queimadinha no fogão? Rapaz, não é fácil não. Às vezes encosta a mão na panela assim, mas não dá nem para aguentar. O negócio é feio, o fogo tem um poder fortíssimo. Tanto é que ninguém chega no sol. A luz do sol é fogo puro. Nada chega até uma certa distância do sol. Já começa a pegar fogo antes do fogo chegar. O vapor da fornalha 7 vezes ardente matou os camaradas por causa disso. Não precisa do fogo pegar na pessoa, só o vapor, o calor, né, igual do sol. Conforme você se aproxima, a partir de um certo lugar, tu já começa a queimar. Tu nunca vai chegar no sol, porque não consegue resistir até chegar lá. Antes você já foi consumido todo no caminho. Não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo. Queimar um cabelo é coisa fácil. Mas nem um cabelinho não queimou, cara. Você tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Assim foi aqueles homens, 40 anos no deserto, não estragou nem uma sandália, irmãos. Toda hora eu tenho que ir ali comprar uma havaiana que arrebenta, tira e... E os caras 40 anos com a sandália no pé não estragou. Aí, o devorador sendo repreendido. Amém? Quando Deus está no controle, irmãos, nada acontece. Amém. Fora da vontade de Deus. Amém? Amém. Nada acontece fora da vontade de Deus. E ele diz assim, e falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, bendito seja o Deus do Tiago, do França, do Jorge Luiz, da Silvânia, da Armanete, da irmã Jaqueline. Já pensou? Você conhecer? Bendito seja o Deus. Quando a vitória chegar, pessoas vão ser obrigadas a reconhecer isso. O Deus dele, o Deus dela, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, como disse Raabe. Amém? Porque não tem outro, irmão. Não tem outro capaz como o nosso Deus. Raabe observou isso. Não tinha como vencer aqueles exércitos, não tinha como entrar em Jericó com aqueles lavradores, que eram lavradores, escravos vindo do Egito. Mas nós sabemos que Deus tem feito aí com os amorreus, com os fereceus. Esse Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, que eles estão acostumados com Deus só de imagem, de estatuazinha, de pedra colocada ali, e lá e tal, que não sai nem do lugar. Lembra dos filisteus? A imagem de Dagom, paf, caiu diante da arca do Senhor. Na segunda vez quebrou a cabeça. Aí ficaram apavorados: vamos tirar essa arca daqui. O nosso Deus não está podendo com ela. Não está podendo com o Deus de Israel, mas não pode mesmo. Não tem condição. Olha o testemunho: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha só, quem está falando não é ele, não, é o rei falando isso, que Deus livrou eles porque eles confiaram nele. Porque às vezes a gente não confia, às vezes a gente não tem paciência, não espera. Mas o Nabucodonosor falou assim: pois violaram a palavra do rei, quer dizer, eles desacataram o rei, violaram, certamente morria. É igual Esther, entrou na presença do rei, era fulminado. Mas Esther falou: faz um jejum aí, porque eu vou lá. Aí quando ela entrou, o rei apontou o cetro para ela: ninguém toca na minha princesa, na minha rainha. Senão ela morria também, não podia entrar na frente do rei. O rei sem vergonha, né? Rei homem, cria lei absurda, ele não pode entrar na presença do rei, né? E nós podemos todo dia, todo instante entrarmos na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Quando o véu foi rasgado, quando Jesus morreu na cruz,
havia uma divisão no santuário terreno, que era chamado de Santo dos Santos, né? Tinha o átrio, o lugar santo, onde o sacerdote ministrava, e o Santo dos Santos, onde só entrava um sacerdote santificado, uma vez só por ano. Não é todo dia não, no outro dia é outro que tem que entrar. E aí e tinha um véu que era grosso, cheio de pele, não sei de que e tal, e aquilo foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus entregou, quando expirou na cruz do Calvário, e o soldado falou assim: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo, e Jesus Cristo falou assim: ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, é o véu rasgado, amém? O sangue de Jesus rasgou o véu, liberou a nossa entrada à presença do Deus verdadeiro. Preferindo, aí olha só, violar a palavra do rei, olha só, preferindo, olha só, escolhendo obedecer, escolhendo entregar seus corpos, olha só, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Amém? O que o rei está falando aqui? Ele fala que eles preferiram morrer do que adorar outro Deus. Será que você tem isso no coração? Será que nós temos isso no coração? Será que na hora que for exigido isso de nós vamos preferir isso? Às vezes falhamos numa oferta melhor, ou para não desagradar alguém, ou porque é alguém que não gosta de crente. Uma vez um irmão contou na igreja que o filho do irmão foi um jovem cristão, foi para o quartel, aí estava preocupado, o pessoal não gosta de crente e tal. Aí passou um tempo lá, 6 meses, e perguntou: e aí, como é que está lá? O pessoal já... aí falou que o pessoal não sabia que ele era crente não. Pô, 6 meses ainda não descobriram que você é crente? Agente secreto, não é? De Jesus. Jesus não tem agente secreto. Primeiro dia já tem que saber quem é você, quem não é você. Para eles não saber quem é o jovem, ele está nas brincadeiras deles, na farra deles, na anedota ali indecente, participando das coisas indecorosas que desagradam a Deus. Porque se o mundo jaz do maligno, toda obra do mundo é maligna. Amém? Então não há lugar para nós no mundo. Por mim, ele fala assim: senão o seu Deus, por mim, pois é feito um decreto. O rei falou assim: por mim, pois é feito um decreto, ou seja, eu estou mandando fazer um decreto pelo qual todo povo, língua e nação que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque. Então, quer dizer, tu pode falar tudo quanto é Deus, menos o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque sejam despedaçadas as suas casas, sejam feitas em montura, porquanto não há outro Deus. Pode falar de outros deuses, mas do de Sadraque, Mesaque e Abednego não fala não, porque só ele é Deus. Hein? E a pessoa começar a te respeitar, começar a ver que o seu Deus, o nosso Deus, é Senhor em cima no céu e embaixo da terra, e que possa livrar com este. Então o rei fez prosperar. Aí eu falei para os irmãos aqui agora, tá vendo? Eles escolheram servir a Deus, enfrentou a morte. Aí então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quer dizer, melhoraram de vida, amém? Melhoraram de vida, esperaram, confiaram no Senhor. O que aconteceu com a vida deles? Melhorou. Fizeram campanha de prosperidade? Não. Sabe qual foi a campanha de prosperidade de Sadraque, Mesaque e Abednego? Entrar na fornalha ardente, mas não negar o Senhor. Essa foi a campanha de oração, amém? Para Deus operar na sua vida. Então, para Deus operar na nossa vida, temos que ter uma vida, não é campanha de oração, mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Então temos que ter uma vida de oração. Agora, não precisa de campanha de oração, eu vou para Deus prosperar, para Deus, não. Tem que se santificar, se santifica e deixa Deus operar. Livrou eles da fornalha e no final saíram com dinheiro, foi próspero. Amém? Os jovens chegaram, quer dizer que é para mim encerrar, né? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.